Olá, pessoal, bom dia. Aqui com vocês é a professora Alessandra, primeiro ano. Hoje nós vamos começar o capítulo 11. O assunto dele é polígonos, tá? Polígonos são figuras geométricas fechadas e todo o polígono, perdão, ele é composto dos elementos que eu vou comentar agora com vocês. Vocês já conhecem, mas a gente vai só dar uma revisada nessa nomenclatura aí, tá bom? Ó, cada encontrinho desse aqui a gente vai chamar de vértice. E cada vértice, ele é representado por uma letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse dar um nome para esse polígono aqui, eu diria que é o polígono ABCDE. Ou, ele é um polígono de quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um pentágono, ok? Para você ter uma ajudinha aí para essa nomenclatura, em relação à quantidade de lados, deixa eu olhar aqui na página, na apostila de vocês, só dá uma olhadinha lá na página 8. Aliás, tudo que eu falar aqui nesse momento tá lá entre as páginas 6 e 9, tá bom? Dá uma olhadinha, porque aqui a gente vai falar mais a respeito dos nomes, eu vou demonstrar aqui para vocês, tá bom? Mas as definições certinhas, elas estão lá, na apostila. Ângulos internos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 5 lados, 5 ângulos internos. A quantidade de ângulos internos é igual à quantidade de lados, ok? Ângulo externo, ângulo externo, ângulo externo e assim sucessivamente. Aqui, então, nós percebemos que temos também ângulos externos. Bem, 5 ângulos externos. Então, normalmente a gente vai usar, ó, ângulo interno, ângulo externo, tá? Deixa eu ver aqui. Basicamente isso, 5 lados já falamos. Se eu quiser falar a respeito de um lado determinadamente, olha só, exatamente. Por exemplo, lado AB, aí eu escrevo assim, ó, tá? Por exemplo, AB igual a 5 centímetros. Quero falar a medida de AB. Tá bom? A soma de todos os ângulos externos, 360 graus, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Normalmente, quando a gente vai se referir à quantidade de lados, a gente usa N. Um polígono de N lados. Nesse caso aqui, a gente já sabe que são 5 lados, mas se a gente não soubesse, fosse um caso de um problema, apareceria lá polígonos de N lados. Vou só falar aqui, triângulo, 3 lados, quadriláteros, 4 lados, pentágonos, 5 lados, hexágonos, 6 lados e assim sucessivamente. Galera, tem que saber isso, dá muita atenção a isso, que isso é muito importante. Vai aparecer bastante esses nomezinhos para vocês. Acredito que já saibam, mas quem não sabe, por favor, procure saber. Voltando a dizer, essa tabela, vou mostrar aqui para vocês, ó. A tabelinha tá na página... Aqui, ó, a tabelinha para vocês. A tabelinha está na página 8 da apostila 11. Ok, galera? Vamos seguir aqui. Classificações. Eles podem ser convexos ou côncavos. É simples. O côncavo é aquele que tem uma entradinha, ou seja, se eu traçar uma determinada reta, uma parte dela, um segmento de reta, perdão, uma parte do meu segmento de reta vai estar do lado de fora. Isso demonstra que ele é côncavo. Aqui não, aqui eu posso traçar quantos eu quiser, ó. Quantos segmentos, nenhum segmento vai sair de dentro do meu, sair e voltar para o meu polígono, ok? Polígonos côncavos e convexos e polígonos côncavos, tá bom? Vocês também já viram isso antes na vida. Vamos falar aqui sobre a soma dos ângulos internos, SI. Esse assunto também está dentro daquelas páginas que eu falei com vocês. Qual é a fórmula? N menos 2 vezes 180. Lembra que eu disse? N é a quantidade de lados, ok? Aqui, nesse caso, a gente vai procurar... Eu esqueci de botar
vou chamar de Z. Segmento, pronto, esse vértice aqui. Lembrando, a gente tá falando de qualquer polígono, tá? Ele sendo côncavo, convexo, tudo que a gente fizer vai valer para os dois. E quantos lados ele tiver, e independente de ser regular ou não. Lembrando, regular são polígonos que tem todos os lados iguais. Bora. Então, eu quero saber a soma, a medida da soma dos ângulos internos deste polígono aqui. A fórmula é essa. Vamos fazer na prática. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Eu tenho um aqui, um hexágono. Ok? Tá. Vamos lá. Soma dos ângulos internos do meu hexágono é N, então são 6, que são 6 lados. Menos 2 vezes 180. Isso vai dar 4 vezes 180. SI é igual. Sou boba nem nada, fiz o... dei um pause para fazer o cálculo, que eu não sou calculadora. E a gente sabe aqui que são 720 graus. Então, se eu somar todos os ângulos aqui desse cara, eu vou achar 720 graus, todos os ângulos internos, tá? Quando a gente fala de soma dos ângulos externos, ou seja, a soma dos ângulos de fora, que eu já demonstrei para vocês, sempre será 360 graus, independente do polígono que for. Por quê? Eu vou mostrar aqui num quadrado, por exemplo, que fica mais fácil de desenhar e de ver. Quando eu faço a soma, eu acabo caindo numa circunferência. Por quê, professora? Preste atenção. Esse ângulo aqui, ó, mais esse aqui e mais os outros externos, eles compõem, se eu juntar, uma figura de 360 graus, tá bom? Quem tiver dúvida, quem quiser ver melhor essa demonstração, não tem problema nenhum, eu posso mostrar, tá? Se eu juntar esses pedacinhos, eu vou ter um ângulo de 360 graus, e isso é para qualquer ângulo externo, de qualquer polígono. Quantas diagonais possui um decágono? Um decágono, não é um decágono não, tá? Aqui, ó, um decágono junto são 11 lados. Um decágono, falando só do decágono. Diagonais, o que é diagonal, gente? Deixa eu voltar aqui. Diagonal é a ligação de um vértice ao outro pelo interior de um polígono. Imagina, eu ter que traçar todas as diagonais para poder depois contar quantas são. Então, a gente vai usar esse dispositivo que é uma beleza, que justamente é essa fórmula linda. D igual a N, parêntese, N menos 3, tudo isso dividido por 2. Então, vamos ver na prática quantas diagonais tem. D é igual a 10, vezes 10 menos 3, tudo isso sobre 2. Isso vai dar 10 vezes 7 sobre 2. Posso cortar, não é obrigatório, você poderia fazer 10 vezes 7, 70, dividir por 2, vai dar a mesma coisa. E isso aqui vai dar 5 vezes 7, que dá 35. Então, aqui, 35. Então, todo decágono tem 35 diagonais, tá bom? Lembrando, esses cálculos aqui, todos que a gente está fazendo, servem para polígonos quaisquer, ou regulares ou irregulares, côncavos ou convexos. Agora a gente vai falar dos polígonos regulares. O que são os polígonos regulares? Possuem todos os lados iguais, tá? Bora falar sobre ângulo interno. Então, olha só, a gente falou da soma, somando tudo. Agora a gente vai falar quando a gente vai falar sobre a medida de cada
ângulo, exatamente, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui pra vocês. Pronto, vou falar do triângulo, todo mundo já sabe? Que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus. E ele também se aplica a essa história porque ele é um polígono. Nesse caso aqui eu tô considerando que ele é equilátero, tá bom? Então, se eu quiser saber a soma dos ângulos internos, perdão, se eu quiser saber a medida do ângulo interno, o que eu faço? Eu pego a soma, que é 180 graus, que a gente já sabe, e divido pela quantidade de lados, que são 3. Então, quer dizer que cada ângulo tem 60 graus. Isso vai valer para o decágono, um decágono, pro dodecágono e assim sucessivamente, tá bom? Ângulo externo para qualquer um. É só pegar 360 graus, nesse caso aqui eu vou dividir por 3. Então, cada ângulo interno vai ter 180 graus. Importante que você coloque essa bolinha do grau, tá bom? Muito importante. Ainda uma propriedade que vale para os polígonos regulares, ok? Perdão pela letra. Quantas diagonais passam pelo centro? Gente, todo polígono tem centro, sim. Não estranhe. Polígono todo polígono regular. Então, não estranhe isso. Vamos ver como é que isso funciona, tá? Eu vou fazer aqui deixa eu ver se na apostila de vocês tem um desenho, que aí eu não preciso fazer meus desenhos feios pra vocês. Pronto. Ó. Tô na página 16, tá? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tem um pentágono. Olha o centro dele aqui. É bem o meio. Se eu inscrever esse pentágono numa circunferência, ou seja, desenhar ele dentro, ou colocar ele dentro de uma circunferência, eu tenho o centro. O centro dele é justamente o centro da circunferência onde ele está inscrito. Normalmente a gente usa o ponto O para demonstrar o centro, assim como nas circunferências, tá bom? Então, tá aí. Já mostrei pra vocês. Então, quantas diagonais passam pelo centro? Bem, se for uma quantidade par de diagonais, quer dizer, eu já tenho que conhecer a quantidade de diagonais total, tá? Do polígono. Agora, se eu sei que é uma quantidade par, pelo centro, é só eu dividir por 2. Vou demonstrar. Se for ímpar, a quantidade de lados for ímpar, então, nenhuma diagonal passa pelo centro. Por exemplo, se eu deixei fora aqui, deixei. Exemplo aqui a gente vai fazer da página 13. Deixa eu botar lá na minha página 13. Isso. Exercícios resolvidos, ó. Pode pegar seu livro, página 13, e acompanha comigo, por favor. Número 1. Daqui a pouco a gente vai voltar lá naquele assunto das diagonais. Vamos fazer primeiro isso aqui. Quais são as medidas dos ângulos internos? Quais são as medidas dos ângulos internos e externos de um decágono regular? A gente já fez, né? Acabou que eu nem vou precisar fazer. Vamos ver o 2. Um polígono regular possui... Bora, pronto. Esse aqui que eu quero mesmo. O 2. Um polígono regular possui 54 diagonais. Quantas dessas diagonais passa pelo centro do polígono? Aqui, ó. Exercícios resolvidos 2, tá? Lembra que eu falei? É uma quantidade par, não é decágono? Decágono tem quantos lados? 10 lados. Primeiro, a gente vai saber, então... Vamos ter que saber, lógico, a quantidade de lados. Já vimos aqui que é decágono. Se você não sabe a nomenclatura, você vai ter muito problema para resolver isso aqui, né? Então, por favor. Então, bora lá. Tem 54 diagonais, não é isso? Pega o 54
Gente, embolei tudo. Não, cancela tudo que eu falei. O decágono é do... O decágono, gente, olha só. São 4 e pouca da manhã, tô gravando. Então, eu já tô... O tico e teco já não estão funcionando. Deixa eu falar de novo. Pra não ter que editar isso aqui. Exercícios resolvidos. Capítulo 11, página 13, tá? Bora, agora vai dar certo. O 1, a gente já falou de decágono. O 2, tá falando de decágono coisa nenhuma. Tá só escrito assim, um polígono regular possui 54 diagonais. Ou seja, D é igual a 54, tá? Quantas dessas diagonais passam pelo centro do polígono? É aquilo que eu falei, a gente vai analisar. É uma quantidade par ou ímpar? Não de diagonais, mas de lados. Então, primeiro eu tenho que saber quantos lados esse cara possui. E como é que a gente vai descobrir? Aplicando a fórmula das diagonais. Que fórmula é essa? D igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Se eu aplicar essa fórmula, aí eu vou descobrir quantos lados tem para poder saber se a quantidade é par ou ímpar e poder dizer quantas diagonais passam pelo centro ou não. Então, bora lá. São 54 igual distributiva, N ao quadrado menos 3N, e tudo isso sobre 2, pego esse 2, multiplico, que é para facilitar a vida. Isso aqui vai dar 108, igual a N ao quadrado menos 3N. Parou de aparecer aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Melhorou. Menos 3N, ó. Tá? Feito isso aqui, já tá com cara de quê, gente? Tu vai usar uma formulazinha de Bhaskara linda, ó. Menos 108, e vai descobrir que o N, ele pode ter dois valores aqui. N é igual a 12, de forma genérica, e N, vou chamar de N'. N' pode ser igual a menos 9. Não existe quantidade de lados negativa, então a gente ignora, isso aqui não convém. A gente vai considerar o 12. Se tem 12 lados, é um dodecágono. Vem cá, lados. Certo? 12 é par ou é ímpar? Par. Se é par, eu vou dividir essa quantidade de lados por 2. Vai dar 6. Então, quantas diagonais passam pelo centro? 6. Ok? Eu peço que vocês voltem lá na apostila, dá uma olhada nos exercícios indicados. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Tenham um excelente dia, gente.